A mulher eterna. Cada vez que a propósito do ser criado se evoca a ideia do eterno, não é mais do ser criado que se fala, mas da eternidade do único ser eterno, Deus. Somente uma época extraviada, uma época que teria deixado corromper-se o seu instinto metafísico, pode ligar uma criatura ao conceito da eternidade, seja no sentido total, seja no sentido corrente de duração ilimitada, sem perceber que assim aniquila essa criatura, ao invés de sublimá-la. Colocando-se na luz da eternidade, a criatura confessa a sua própria relatividade, e não é senão ao preço dessa confissão que a eternidade se reconhece nela. Essa criatura que se atém às suas condições temporais, que se apaga na presença do incondicional intemporal, de fato desaparece a fim de dar lugar a esse incondicional intemporal. E desde então, assumida por ele, ela cessa de parecer sua própria razão de ser para se tornar apenas o reflexo da ideia do eterno, sua semelhança e seu receptáculo. Nem outro sentido tem as purificações, as consagrações religiosas. Esse sentido é o da santidade, como é o do amor, como é também o da morte. É o sentido único e exclusivo, segundo o qual ousaremos falar aqui na mulher eterna. Absolutamente não nos propomos analisar, nem mesmo transpor alguns dos traços relativamente imutáveis, eternos, no sentido estreito da palavra, da figura experimental da mulher. Temos em vista seus traços metafísicos e cósmicos, o mistério feminino como tal, sua situação religiosa, sua origem e seu fim em Deus. Colocando-nos nesse terreno, afastamos toda tentação de interpretação arbitrária ou pessoal. Onde acabam as impressões subjetivas e arbitrárias é que começam as afirmações religiosas. Mas, tal limite, uma vez transposto, em que língua iremos nos expressar? Não podemos nunca aprender o mundo metafísico a não ser sob o véu de formas, de maneira que de novo nos encontramos no terreno do relativo e no setor do temporal. Somente a grande arte, em suas grandes horas de graça, é capaz de anunciar o imperecível, valendo-se de formas perecíveis. Mas, tão logo interrogamos a arte, nos encontramos em face de uma outra averiguação. A grande arte do Ocidente não a separa jamais do dogma da Igreja cristã e católica. Cada vez que as suas obras desafiam o tempo, a arte se torna sacerdote e testemunho. A grandiosa Missa Solemnis de Beethoven conglomera aos milhares, em redor do credo da Igreja, os ouvintes que a própria Igreja não é capaz de atrair para as suas fileiras. Através dos séculos, mesmo diante dos pagãos modernos, a pintura e a escultura são os testemunhos do drama da redenção. Se não as interrogarmos apenas do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista da religião, confessarão que o grande dogma católico é seu meio de vida, o fundamento supratemporal e suprapessoal sobre que repousa toda a cultura do Ocidente, e que elas lhe permanecem solidárias mesmo quando o negam. Este é o momento de afirmar que o dogma católico enunciou as proposições mais fortes que jamais foram expressadas a respeito da mulher. Tais proposições apagam todos os outros ensaios de explicação metafísica do caráter feminino e os fazem parecer como um simples reflexo da teologia ou como que desprovidos de valor e de significado religioso. A Igreja não se contenta, no sacramento do matrimônio, de igualar a si mesma todas as mulheres. Ela proclamou ainda uma mulher como rainha do céu. Chamou-a mãe do Redentor, a mãe da graça divina. Por certo, e respeitamos isso energicamente, esses termos não implicam a encarnação do princípio feminino em si, mas só dizem respeito à única mulher, de quem foi dito que era, entre aspas, bendita entre todas as mulheres, fecha aspas. Mas se essa mulher é infinitamente
Mais do que o símbolo da feminilidade, ela também é esse símbolo. É ela que dá forma ao mistério metafísico da mulher e que o torna concebível. Vamos tentar fazer rápido um circuito em redor do dogma de Maria. Consultemos os grandes pintores da vida de Maria. Por exemplo, Fra Angélico. Cumpre que comecemos pelo último quadro, pois é na realidade o primeiro. Animado de um verdadeiro pressentimento, o mestre figurou em suas obras sucessivas o desenvolvimento ulterior do dogma. Não representa a Imaculada em todo o seu esplendor, a não ser na última tela, a do coroamento. Historicamente, o dogma da Imaculada Conceição só foi promulgado mais tarde. Metafisicamente, contudo, se acha no começo do mistério de Maria, se acha no começo de tudo, sobre nada no esplendor matinal da hora da criação. O dogma da Imaculada nos representa o que era o homem antes da queda, nos representa os traços da criatura antes que fossem profanados, a imagem de Deus na humanidade. Desse ponto de vista, irrompe de sua promulgação uma luz extraordinária para nós. Essa hora soou há algumas décadas, isto é, ao ritmo da Igreja, pouco antes do momento em que Berdyaev, este filósofo cristão da história, situou, entre aspas, a destruição da imagem do homem, fecha aspas. Tivemos que aguardar até hoje para compreendermos o sentido dessa coincidência. As linhas precedentes esclarecem já o sentido incomensurável, universal do dogma de Maria. Se a Imaculada representa o tipo ideal da imagem divina na humanidade, esse tipo acha sua realização sensível na Virgem da Anunciação. O humilde fiat, pelo qual ela responde ao anjo, contém todo o mistério da redenção, pois o homem não tem nada a oferecer a Deus pelo seu próprio resgate, a não ser a disponibilidade de um dom de si sem condições. O papel da mulher na concepção é passivo. A filosofia antiga via nessa passividade o símbolo do negativo puro, mas a ordem cristã da graça faz da concepção um ato positivo e eficaz. Sintetizado numa fórmula breve, o dogma de Maria nos outorga o segredo da cooperação da criatura na sua redenção. O fiat de Maria revela, portanto, a especificidade do elemento religioso, ao mesmo tempo, porém, pois que é uma oferenda de si, revela a especificidade da mulher. Dá também definitivamente a ideia universal do que pode ser a integração do religioso na humanidade. Maria não é, por conseguinte, apenas o objeto de um culto religioso. Ela é em si própria esse elemento religioso que presta um culto a Deus, a valia de oferenda do mundo sob o aspecto nupcial da mulher. A litania de Loreto não diz outra coisa quando, em suas invocações tão ricas, tanto de poesia como de verdade dogmática, qualifica Maria de estrela da manhã. A estrela da manhã precede o sol para se desmanchar nele. O divino Filho no regaço de Maria, se atrai nossos olhares para ela, é porque ele espalha a sua luz. É nesse fulgor que ela é a mãe da graça. É nele somente que ela também é a mãe da cruz e a mãe das dores. A glória do Filho a ilumina, sua agonia a envolve de sombra. Na dor também ela não existe por si própria, pois que cedeu, pois é ela que sofre com o Filho. A compassiva é também a corredentora. Muitas vezes mal compreendido, este termo significa simplesmente que Maria é a mãe do Redentor, a mãe da redenção. Explica o lugar de Maria na história do cristianismo. Raramente enunciados pelos evangelistas, negligenciados durante períodos inteiros da vida da Igreja, os dogmas que lhe dizem respeito não aparecem, senão nas épocas em que a fé cristã se acha exposta aos maiores perigos. O dogma principal foi proclamado no Concílio de Éfeso,
forma uma parte da refutação à heresia cristológica de Nestórios. Maria não se levanta em seus dogmas para defender a sua própria causa, mas para defender a de seu filho. As minúcias psicológicas da sua figura humana e temporal não são acessíveis nem à crítica histórica, nem às construções intelectuais, nem mesmo ao amor mais terno. Acham-se veladas no segredo de Deus para só aí encontrarem sua verdade religiosa, pois o véu é, neste mundo, o símbolo do metafísico, é também o da feminilidade. Todas as grandes circunstâncias da vida feminina nos mostram a figura da mulher sob um véu. Esse véu ajuda a compreender por que não é o homem, e sim a mulher que prepara o mundo para a introdução dos grandes mistérios do cristianismo.